Orando e jejuando como Jesus ensinou, é o título da lição 9, classe de adultos. Disse o Espírito Santo: apartar-me a Paulo e a Barnabé, a Saulo, não é? A Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Está em Atos 13, 2 e 3. A oração e jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Paz de Cristo para todos. Sou o professor Denis Pereira e é um prazer receber por aqui professores, coordenadores, presidentes, dirigentes, líderes, alunos e todos que amam a palavra de Deus e a escola dominical para prepararmos mais uma de nossas aulas da EBD. Aqui no canal você vai encontrar semanalmente pré-aulas, dinâmicas e treinamentos para as classes de, anote aí, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário que ele aparece aqui ao lado ao longo da nossa aula. Compartilhe o link com todo o departamento da escola dominical da sua igreja e vamos juntos preparar então mais uma aula da escola dominical. O texto está em Mateus 6, do 5 ao 18, tá certo? A introdução começa dizendo: nesta lição aprenderemos acerca da oração, conforme ensinada por Jesus Cristo, bem como as lições espirituais do jejum. Rapidinho aqui só para lembrar para os irmãos. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Aqui na descrição tem um link para você baixar material em PDF, comentários, slides e muito mais para você usar na sala de aula. Aqui também tem o meu número do WhatsApp. Será um prazer atender os irmãos. Pregações, seminários, palestras, enfim, estamos à disposição dos irmãos. Aqui também tem um link para grupos de professores no WhatsApp. Temos 6 grupos, onde semanalmente professores de todo o Brasil, nós falamos todos os dias, comentamos alguma coisa, respondemos perguntas, os irmãos perguntam também, alguns irmãos perguntando para nós, para que é o grupo? Para você receber os materiais em PDF, o link das aulas e também para a gente conversar e interagir sobre escola dominical, tá certo? Muito bem! Veja, então nós vamos aprender aqui lições espirituais do jejum, sobre oração e lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, às nossas orações. Agora, não é só orar de qualquer jeito, tá? Existem formas de orar, existem maneiras de orar, e Jesus nos ensinou sobre a oração. Primeiro tópico. A oração é um diálogo com o Pai. Tá? A oração é um diálogo com o Pai. Fala pra gente aqui nos comentários. Na sua igreja tem reuniões de oração? Sua igreja faz campanhas de oração, tarde da bênção, consagração, manhã com Deus. Fala pra gente. Vigília. Tem vigília, mas aquelas tradicionais mesmo. Tem. Fala pra gente aqui nos comentários. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, tá? Então, diversas formas aí da oração, como confissão, né? Na oração que confessamos os nossos pecados diante do Senhor, adoração, nós vamos ver na própria oração do Pai Nosso, comunhão, ações de graças, não é? Enfim, e também Paulo, no Novo Testamento, ele exorta os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Então, o que nós precisamos marcar aqui em prioridade é que a oração, vamos lá, a oração, ela é a busca da glorificação do Pai. Então, tem aqui 5 pontos aqui sobre oração. Glorificar a Deus, pedir, suplicar e perseverar. 4 coisas. Glorificação, petição, súplica e perseverança. Anote isso aí que eu vou dizer. Orar é respirar com a alma. Orar é respirar com a alma. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. A oração, antes de qualquer coisa, ela é uma busca a Deus. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, a oração
é a busca pela presença de Deus em primeiro lugar. Quando a oração ela é vista como um balcão de negócios e oportunidades, onde a gente só se aproxima quando precisa de algo, quando precisa de um socorro, então nós não temos uma vida de oração. A oração na nossa vida é algo temporário, é algo, como que a gente pode dizer? Ela é algo, sabe, é uma prática que oscila, né? Então tem um período que ora muito, outro período que não ora nada. Não. Orar é respirar com a alma. Por que orar é respirar com a alma? Porque a respiração é algo permanente e diário. Então Jesus não mandou em nenhum lugar que a gente fizesse uma oração forte, uma oração... Não, ele nos mandou orar. Deve ser algo... Meu Deus do céu. A oração deve ser algo tão natural quanto a respiração. Olha que coisa. Você percebe? A gente está respirando. Você está respirando aí, né? Glória a Deus. Amém. Continue. Você está sofrendo para respirar? Não está respirando. Quando alguém está sofrendo para respirar, significa que tem algo errado. É a mesma coisa. Quando a oração para o crente é um peso, é uma dificuldade, é que tem algo errado. A oração deve ser tão natural para o cristão quanto a respiração é para o pulmão. Eita, glória a Deus. Como os homens de Deus viam a oração? A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual. Então anote aí, a oração é um recurso espiritual, uma disciplina espiritual que não pode ser o quê? Desprezada. Vale lembrar também que a Bíblia apresenta a oração como uma ordem, tá? Então, portanto, vós orareis assim. Isso é uma ordem. Deus espera que a gente ore. É pela oração que nos comunicamos, é pela oração que discernimos a vontade de Deus, não é? É pela oração que nos conectamos com Deus, é através da oração, não é? Nós temos aí diversos exemplos na Bíblia sobre a oração, não é? E o próprio texto, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, não é? Então nós somos chamados a orar. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Muito bem. Deixa eu pegar a minha Bíblia aqui. Só para a gente ver algo aqui, ó. Em Efésios, a importância da oração, né? Efésios, capítulo 5 e versículo... Olha isso aqui. É Efésios 5? Não. Tá, não é Efésios 5 que eu queria encontrar, mas eu vou encontrar e eu mostro aqui para os irmãos, tá certo? Então nós devemos orar. Aí ele tem aqui a maneira de orar, tá? Então nós temos aqui alguns detalhes sobre a oração. Eu vou achar aqui o texto que eu quero apresentar aqui para os irmãos como referência. Ó, aqui, ó, é esse texto aqui que eu quero apresentar. É isso mesmo. Ah, não, que eu tava, não é 5, é 6 e 18. Efésios 6 e 18. Orando em todo o tempo. Vamos ver? Efésios 6 e 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Então nós somos chamados e ordenados e convocados a orar em todo o tempo. Olha aqui, ó. A quem a oração deve ser dirigida? A Deus, em nome de Cristo, tá? Então nós oramos a Deus, em nome de Jesus Cristo, tá? Postura, não tem uma referência bíblica, tem aquele hino que diz que de joelho é melhor, muito bem, mas veja, não há, irmãos, uma postura, tem que ser assim, não, tá certo? Então nós oramos de joelho, nós oramos de pé, nós oramos no banheiro, nós oramos no carro, nós oramos deitado, nós oramos no sofá, nós oramos. O importante é orar. Horário da oração. É legal ter isso como uma disciplina, é legal ter isso, mas ao mesmo tempo que a Bíblia apresenta, por exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Pedro e João subiam ao templo na hora terceira lá, enfim. É muito importante
Eu gosto sempre de olhar o texto, irmão, para não falar errado, mesmo que seja uma informaçãozinha pequena. Ele subia a hora nona, terceira não, né, irmão? A hora nona, eles subiam para a oração, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz orar sem cessar. Então o fato é que nós não podemos parar de orar. É interessante quem consegue ter um horário para oração exatamente por questões de disciplina, certo? O lugar da oração, qualquer lugar é lugar da oração. A ideia é que haja uma intimidade, um momento a sós com Deus, tá? Uma palavra muito usada no nosso vocabulário hoje, que não era muito comum antigamente, que é o devocional. O que é devocional? É tempo a sós com Deus. É aquele seu tempo, você e Deus, com a sua Bíblia, com o seu momento de oração, para concentrar-se na oração. O decoro na oração, isso fala a respeito à sinceridade, decência e reverência no ato de orar. Você está falando com Deus, né? E o estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado, cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Por isso que a oração, ela precisa caminhar. Oração e Bíblia, anota aí. Oração e Bíblia é como o pedal de uma bicicleta. Eles têm que se movimentar juntos. Tá? Então tem assim, muita gente que está orando e que ignora a palavra. Quando você ignora a palavra, você ignora o que Deus diz. E, portanto, tem gente que está orando muito, mas não está orando de acordo com a palavra. Essa oração jamais será ouvida. Por isso que oração e palavra têm que caminhar juntos. Muito bem. A oração que Jesus ensinou aqui no tópico 2, você já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu ainda? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. E eu esqueci de falar, clica no valeu e contribua com o canal. Muito bem, a oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público, hein? Olha só. O que é que Jesus condenou? A oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. Como eu falei aqui numa outra aula, eu acho incrível o pessoal que vai pro monte orar e faz live no monte, irmão. Você tá de brincadeira, irmão? Tá de brincadeira fazer live no monte? Irmão, monte é lugar para você ficar você e Deus. Não era para levar nem celular no monte, irmão. Então, assim, não faz sentido. Mas lembra da última aula também que eu falei sobre motivação e intenção? É só Deus que consegue aferir isso, ok? Então, não é todo mundo que também faz, que tá... Não, sei lá. Enfim, alguém tá dormindo em casa, o irmão tá no monte, faz uma live. Aí a pessoa acorda, assiste a live, tá? Mas, enfim. Jesus também quer que sejamos discretos. A expressão entra no teu aposento e fechando a tua porta não significam que devemos ter um quarto só para oração, quarto de guerra, né? Quarto de guerra. O meu é aqui, ó, embaixo da minha mesa, mas eu gosto de orar mesmo, lá na sala, enfim. No ensino de Cristo, a ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Lembra do que eu disse? Intenção e motivação é a atitude de quem ora. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e o coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar o aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus, tá? Então, o lugar ali é mais para você ter um lugar onde você consiga se concentrar na oração, tá? Onde você consiga ficar a sós com Deus. Pode ser no meio da tua sala, pode ser no meio da tua casa, pode ser, enfim, mas um lugar que você consiga ficar a sós com Deus. Fala para mim aqui nos comentários, você tem facilidade ou dificuldade para orar em público quando tem muita gente orando do seu lado, orando alto? Esse dia eu ajoelhei na igreja, tinha uma irmã orando, meu irmão do céu, foi difícil orar ali, hein? Aí a gente fica concordando, né? Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Porque não dá para orar, você não consegue raciocinar com a pessoa orando. Mas, enfim, é sempre bom orar. Não useis de vãs repetições nas orações. Aqui a ideia é o seguinte, não é que você não pode repetir a oração, tá certo? Agora, a oração ela não pode ser uma oração vazia, sem foco, tá? A grande verdade aqui é que Deus não despreza longos períodos de oração, porque existem exemplos na Bíblia de grandes períodos de oração. O problema aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais faz barulho, mais Deus lhe ouvirá. É você achar que quanto mais você repetir, mais Deus lhe ouvirá. Então, a atitude da repetição na oração
ela deve ser uma atitude perseverante, tá? Perseverante, tá? Não uma oração fútil, mecânica, não. A oração, seja ela repetida ou não, ela deve ser espontânea, tá? A oração não pode ser mecânica, a oração não é uma reza. Muito bem, tópico 3, a oração e jejum. É uma grande combinação. A oração e o jejum são vistos aqui, ó. A oração e o jejum, cadê tópico 3? Olha aqui, vamos lá. Muito bem. Tópico 3, tá certo. A oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação. E mostram também total dependência de Deus em momentos mais extremos, tá? Então, a oração e o jejum mostram total dependência de Deus em momentos extremos. O problema é não jejuarmos e não orarmos em momento algum. Ou então só fazer isso em momentos de dificuldade, tá? Nós precisamos entender, eu vou reforçar isso aqui novamente. A oração é buscar a Deus em primeiro lugar, certo? A Deus. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, né, por meio da confissão, tristeza do pecado. Então, a pessoa pode jejuar, biblicamente falando, para demonstrar a Deus a tristeza pelo seu pecado, e que reconhece, né, o quanto isso é errado. Também tem a lamentação, que pode ser por causa de um mal sofrido, ou por uma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou ameaça. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e escolha de homens para a obra, tá? Então, lá em Atos, a igreja fez isso antes de enviar os irmãos. E o que Jesus... Agora, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos para o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo. Falando aqui sobre jejum, eu sou do tempo que a gente falava assim, ó, você não pode falar do seu jejum para ninguém. Quem é desse tempo, fala pra gente aí nos comentários. Se você falar que está jejuando, você perdeu o jejum. Lembra desse tempo? Aí você não falava. Nesse tempo era muito comum também o seguinte, você estava jejuando. Quando você esquecia, você tomava um copo d'água, na primeira gota você lembrava que estava jejuando. Oh, meu Deus, perdi meu jejum. Às vezes fazia o jejum até meio-dia. Quando dava 10 para meio-dia, você esquecia que estava jejuando. Aí pega um café e quando põe a primeira gota, ai, meu Deus do céu, perdi meu jejum. Você é desse tempo? Fala pra gente. Principalmente quando a gente falava assim, ó, perdeu o jejum, não pode falar pra ninguém. Então você não podia falar pra ninguém. Come aí, irmão. Não, obrigado. Aí você não pode falar pra ninguém, você não pode mentir. Ou prova. Muito bem. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Tá? O jejum também é a respeito da humildade e descrição na prática. Este ensino de Jesus, ele está colocando aqui a humildade na prática, ali a descrição ali. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto, não é? Não. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair olhares humanos. Então, o jejum não faz de ninguém super crente e nem pode ser demonstração de superioridade espiritual, porque jejum não tem a ver com superioridade, pelo contrário, tem a ver com humilhação. Jejum tem a ver com rendição, com dependência de Deus, ok? É disso que se trata o jejum, que Deus nos ajude a ter em nossa vida estas habilidades, estas ferramentas, a usarmos esses recursos espirituais que estão à disposição do povo de Deus para que o nome dele seja glorificado e adorado. O cristão conhece a palavra de Deus, sabe da importância da oração e do jejum
como exercícios espirituais. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Amém, meus irmãos? Essa foi mais uma aula para a classe dos adultos. Nós já estamos descendo a ladeira rumo ao final desse trimestre. Fique atento, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.